E aí galera do mal, essa videoaula foi feita pelos alunos da Universidade de Brasília para a disciplina de Fundamentos da Arquitetura Computacional. Solta a vinheta, atenção! Esse vídeo é gratuito, de livre distribuição e sem fins comerciais. Todas as mídias utilizadas para sua criação estão referenciadas ao final deste vídeo. O tema que iremos abordar hoje é a máquina de Von Neumann. O vídeo será dividido entre 3 tópicos. Introdução, onde falaremos sobre Von Neumann e a história por trás de sua arquitetura. A arquitetura de Von Neumann, onde iremos falar sobre cada uma das partes da máquina de Von Neumann. E por último a conclusão, onde iremos fazer uma breve discussão sobre as informações apresentadas anteriormente e como elas afetam nossa vida. Von Neumann nasceu em 1903 na cidade de Budapeste, Hungria. Desde muito novo foi visto como um prodígio, sendo considerado um dos maiores matemáticos do século XX. Ele contribuiu em diversas áreas da matemática além de ter feito grandes descobertas na área da computação. Uma das peculiaridades de Von Neumann é o fato dele ter se naturalizado americano, além do fato dele ter contribuído para a criação das bombas atômicas que assolaram o Japão. E novamente, ele era um grande matemático. A partir de 1930, houve um grande aumento no desenvolvimento de máquinas para realizar cálculos, utilizando-se de dispositivos eletromecânicos e eletrônicos. Através desses dispositivos foi criado o ENIAC, que era capaz de armazenar 20 números decimais de 10 dígitos. Von Neumann não teve muita influência sobre o ENIAC, porém após avanços no desenvolvimento de novas máquinas, foi projetado o EDVAC. Antes dele todas as máquinas eram programadas através de meios externos utilizando cartões, fitas perfuradas, e muitos cabos de conexão. Esses dispositivos tinham um fator limitante e agravante, a pouca memória. Durante a concepção do EDVAC, Eckert propôs a utilização de linhas de atraso para a implementação de elementos de memória com custos mais praticáveis. Essa concepção se baseava em propagar ordenadamente, em tempos regulares e determinados, um bit da informação por elementos de memória em um ciclo infinito. Assim, a ideia de se armazenar e trabalhar com milhares de bits se tornou viável. Foi a partir de então que houve a possibilidade de armazenar um programa sem utilizar fitas e cartões perfurados. Apesar das controvérsias da criação, foi Neumann quem redigiu um relatório que abrangia a estrutura da máquina projetada. Apesar de ter sido ele quem o redigiu, o relatório nunca foi completado. A arquitetura de Von Neumann. A máquina proposta por Neumann pode ser dividida em 4 partes. A memória principal, a unidade central de processamento, CPU, unidade lógica e aritmética, ALU, e a unidade de controle, CU. Memória. A memória principal é como um compartimento com vários espaços endereçados. A CPU consegue encontrar informações buscando elas em cada um desses endereços. A comunicação entre a CPU e a memória é feita através de um barramento, que nada mais é do que um conjunto de linhas de comunicação que permitem o tráfego de informações. Unidade Central de Processamento, a CPU. A CPU seria o cérebro do computador. Ela obtém os dados e instruções através da memória e executa essas instruções. Depois ela guarda os dados novamente na memória. A CPU é composta de algumas subunidades, cada uma com uma função específica. São elas: a unidade lógica e aritmética, ULA, os registradores e a unidade de controle. Unidade lógica e aritmética, a ULA, é uma coleção de circuitos que realizam as operações sobre os dados. As operações básicas podem incluir adição, subtração e manipulações, como o deslocamento de bits. Os registradores são posições de memória construídas dentro da CPU. Como estes estão diretamente integrados aos circuitos da CPU, seus dados podem ser recuperados em uma velocidade maior em comparação aos dados da memória principal.
No entanto, devido ao número limitado de registradores na CPU, essa memória é reservada para dados que estão sendo usados em um dado momento. Então, para funcionar efetivamente, o computador deve copiar dados constantemente entre os registradores e a memória. Unidade de controle, CPU. A unidade de controle pode ser vista como um supercérebro, porque ela controla as várias funções da CPU. É formada por um conjunto de circuitos que realizam a busca de dados e instruções a partir da memória principal, bem como controla o fluxo de dados dos registradores para a ULA e da ULA para os registradores e as operações realizadas. Um dos fatos interessantes sobre a arquitetura de Von Neumann é conhecido como o gargalo de Von Neumann. Esse fato consiste no problema da troca de dados limitada entre a CPU e a memória. A troca de dados com a memória é bem menor do que a taxa com que o processador pode trabalhar. Isso prejudica muito a velocidade de processamento, especialmente quando a CPU necessita processar grandes quantidades de dados. Esse problema pode ser contornado até um certo ponto, utilizando vários mecanismos, como uma memória cache entre o processador e a memória principal. Conclusão. Após todas as informações apresentadas, podemos concluir que os primeiros computadores tinham programas fixos, tais como as calculadoras. Esse fato foi limitante para muitos avanços até que houve a colaboração de várias mentes brilhantes para superá-lo. Para se ter ideia, se fosse necessário implementar um novo programa no computador ENIAC, poderiam ser gastos meses alterando seus componentes. Já com os computadores com programa armazenado na memória, houveram grandes mudanças. Agora um computador possui um conjunto de instruções e pode armazenar na memória o programa que será responsável por exemplo, detalhar o cálculo. Um projeto de programa armazenado também permite que os programas possam se modificar durante a execução, o que caiu em desuso, pela possibilidade de danificar até o sistema operacional no caso de alguns erros. Apesar dos enormes avanços na área da computação e suas vertentes, o titio Neumann continua presente no nosso cotidiano.